Programa A Hora da Verdade, apoio Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Cumprimento a todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Como foi anunciado e prometido, eu estarei hoje falando a respeito da Santíssima Trindade, da doutrina da Santíssima Trindade. E também dizendo da divindade do Espírito Santo e da divindade do Filho do Senhor Jesus Cristo. Antes eu quero alertar o seguinte: muito cuidado com a arapuca das seitas, porque as seitas, na sua totalidade, rejeitam a doutrina bíblica da Trindade, rejeitam a divindade do Espírito Santo e rejeitam também a Jesus Cristo, não o aceitando como Senhor absoluto. E nós vamos provar nesta fala hoje que o Espírito é Deus, o Filho é Deus, e provando também que a Trindade é uma doutrina bíblica. A Bíblia diz, não a Bíblia, Jesus diz: quem não tem o Filho, não tem o Pai. Não há salvação para aquele que não acredita na divindade do Espírito Santo e não acredita na divindade do Filho. Não tem o Senhor Jesus como aquele de santidade absoluta, a verdade absoluta. Quanto ao Espírito Santo, nestas preliminares, já digo o seguinte: o próprio nome está dizendo Espírito Santo. Ele é santo, não uma santidade que seja semelhante à nossa. Nós temos uma santidade relativa, mas a santidade, quando se fala a respeito da divindade, é uma santidade absoluta, inquestionável. Por isso, meus amados, preste muita atenção e tome nota aí dos versículos, das passagens bíblicas. Pode até anotar, pode até gravar a nossa fala, porque vai ser publicada na internet também. E se você quiser mais detalhe, se você quiser por escrito alguma coisa, procure o nosso site, o site do Ministério Palavra da Verdade, palavradaVerdade.com ou www.palavradaverdade.com. Lá você encontrará muitos e muitos artigos falando exatamente sobre isso, sobre a divindade do Filho, a divindade do Espírito Santo e a divindade do Pai. Mais uma vez eu digo, muito cuidado mesmo, para não cair na arapuca das seitas. Arapuca, vocês sabem o que é. É aquele engenho, aquela armadilha que é colocada em algum lugar para poder prender um animal. Então coloca ali dentro da arapuca um petisco, uma carne gostosa, um animal qualquer, direcionada com o objetivo exatamente de apanhar aquele animal. A mesma coisa fazem as seitas. Elas até fazem bíblias adulteradas, versões da Bíblia adulteradas, para iludir. Então usam determinados versículos isolados para enganar os crentes que não participam de escolas bíblicas, que não querem saber, não querem conhecer a palavra de Deus na sua profundidade e ficam comendo pela mão dos outros, mas não acreditem em tudo que o homem diz e não acreditem no que eu estou dizendo. Vá lá, consulte a Bíblia Sagrada, faça a sua meditação, a sua leitura, e de acordo com a sua consciência, tome uma posição. Mas cuidado, nem todas as pessoas que se apresentam na sua casa detêm a verdade. A verdade é Cristo, é verdade. Ele diz: eu sou a verdade, e a verdade está dizendo o seguinte: ele diz que eu sou a verdade absoluta. Vejam bem o artigo definido, aquele que define, separa e intitula ele como a única verdade. Mas nós vamos ler aqui a respeito da Trindade.
vamos ver o que diz o escritor Charles Roth a respeito da Trindade. Difícil de compreender até o amor de Deus. A Bíblia diz que transcende o nosso entendimento, quanto mais a doutrina da Trindade. Tudo com relação à divindade é preciso muita meditação e auxílio do Espírito Santo. As seitas não possuem o Espírito Santo porque não acreditam no Espírito Santo. Mas nós vamos ver no decorrer da nossa fala que o Espírito Santo é uma pessoa, até porque ele fala, ele convence do pecado. Então, dizer que o Espírito Santo é uma energia, que é uma força, peraí. Vamos com paciência, vamos devagar porque o santo é de barro. Vamos devagar com andor porque o santo é de barro. Vejamos, diz ele aqui, na Bíblia, todos os títulos e atributos divinos são designados igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito. O mesmo culto divino lhes é prestado. Um é tanto objeto de adoração, amor, confiança e devoção, quanto o outro. Não é mais evidente que o Pai é Deus, do que o Filho é Deus, nem a deidade do Pai e do Filho mais claramente revelada do que a do Espírito Santo. Em resumo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Isto é o que está revelado na Bíblia Sagrada. Olha, uma advertência. A palavra de Deus está escrita no livro santo e a sua denominação é Bíblia. Se te apresentam uma Bíblia, uma versão, e não tem o nome Bíblia, então é uma versão adulterada. Não serve para nada. Outro dia, uma irmã estava usando lá na minha igreja uma tradução da Escritura adulterada, e eu provei como estava adulterada. Ela disse, o que eu faço então com isso? Eu digo, lixo, joga no lixo. Ah, pastor, mas eu vou jogar no lixo a palavra de Deus. Não, não é a palavra de Deus. Palavra adulterada não é palavra de Deus. Lixo. Ela já jogou no lixo e já comprou uma Bíblia, Bíblia Sagrada. Pois bem, continua aqui a teologia sistemática de Charles Roth, dizendo o seguinte: o único ser divino subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Esta proposição nada acrescenta aos fatos em si, pois os fatos são, primeiro, que há um ser divino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são divinos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são, no sentido que se acaba de expressar, pessoas distintas, sendo os atributos inseparáveis da substância. As Escrituras, ao dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem os mesmos atributos, dizem que são o mesmo em substância. E se são o mesmo em substância, são iguais em poder e glória. Tanto o Filho quanto o Pai e o Espírito Santo possuem os mesmos atributos da divindade, os mesmos atributos de Deus, está escrito. Então, eles são eternos, isto é, não teve começo, nem terão fim. Eles são oniscientes, ou seja, eles sabem, conhecem todas as coisas. Eles são onipresentes, são todo-poderoso, têm o atributo da onipotência. E eles são onipresentes, estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E além disso, a infinitude e a imutabilidade. Pois bem, continuemos aqui. Embora o Pai, o Filho e o Espírito sejam iguais em substância e iguais em poder e glória, não é menos verdade segundo as Escrituras. Que o Pai é o primeiro, o Filho o segundo e o Espírito o terceiro. Isso não quer dizer hierarquia. Não quer dizer que existe uma hierarquia entre eles. E depois eu vou voltar àquele assunto usado muito pelas seitas, que apresentam, eles pensam
um versículo isolado da Bíblia, em que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Vou falar a respeito disso. E com esse versículo isolado, juntando com aquela declaração que o Senhor diz: eu sou o único Senhor e além de mim não há outro Deus, querem e tentam enganar aqueles que não têm conhecimento da Bíblia, os ignorantes da Bíblia. Mas Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E nós estamos aqui no programa A Hora da Verdade para lhe apresentar a verdade cristalina e absoluta. Porque o Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito, o Pai opera através do Filho e o Pai e o Filho operam através do Espírito. Na Santa Trindade há uma subordinação das pessoas quanto ao modo de operação. Esta proposição, uma vez mais, nada acrescenta aos fatos propriamente ditos. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui no programa A Hora da Verdade. Apoio da Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade aqui, da Rádio Soleste, em Aquiraz, Ceará, Brasil. E que pode ser conectada, acessada em todo o mundo, através do site, do link dessa rádio. Segundo as Escrituras, o Pai criou o mundo, o Filho criou o mundo e o Espírito criou o mundo. O Pai preserva todas as coisas, o Filho sustenta todas as coisas e o Espírito é a fonte de toda a vida. Esses fatos se expressam dizendo que as pessoas da Trindade concorrem em todas as ações. Não obstante, há algumas ações predominantemente atribuídas ao Pai, outras ao Filho e outras ao Espírito. Claro, quem se fez homem, quem desceu, quem veio do seio da Trindade, quem veio do Pai e do Filho, foi o Filho, Jesus Cristo, para de forma sobrenatural se fazer homem, se fazer carne e sangue do ventre de uma virgem. Isso todos nós sabemos. Só esse fato já é de difícil compreensão. Então a Trindade nós aceitamos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É certamente irracional, diz o escritor, o teólogo, afirmar ser impossível que a única substância divina subsista em três pessoas distintas. Vamos ver lá, prova bíblica da doutrina. Nós vamos entrar agora no estreito. Diz o teólogo: o caráter progressivo da revelação divina se conhece em relação a todas as grandes doutrinas da Bíblia. Assim, a revelação do Messias é feita progressivamente na Bíblia. Eu tenho um estudo a respeito desse assunto. Revelação progressiva do Messias. Até a graça de Deus se destaca na Bíblia, se apresenta de forma progressiva. Existia graça no Antigo Testamento? E sim, existia. Mas a graça, ela foi derramada de forma abundante no Novo Testamento. Pois bem, ele diz: o que no início se insinua apenas obscuramente, desenvolve-se gradualmente em partes posteriores do volume sagrado, até que a verdade emerge em sua plenitude. Essa é a verdade concernente às doutrinas do Espírito Santo e de um estado futuro além túmulo. E é especialmente verdade no que diz respeito à doutrina da Trindade. Essa é a verdade concernente às doutrinas da redenção, da pessoa e obra do Messias, a semente prometida da mulher, da natureza e ofício do Espírito Santo, e de um estado futuro além túmulo. E é especialmente verdade no que diz respeito à doutrina da Trindade. Vocês vejam que lá em Gênesis diz o Senhor: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Já era uma semente. Jesus é revelado em Gênesis como a semente da mulher.
E depois ele usa o plural, façamos, e não o singular. Revelação progressiva. E na fórmula do batismo, ensinado pelo Senhor Jesus. Agora nós vamos entrar aqui no estreito. Jesus mandou, ordenou que todos aqueles seus seguidores que recebem a palavra com alegria no coração, sejam agraciados com a salvação, sejam os seus pecados perdoados e batizados. Como? Qual é a forma batismal ensinada pelo Senhor Jesus? Ele mandou batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade. Ah, mas as seitas dizem o seguinte: o Espírito Santo é uma coisa, é uma energia. Mentira. Não é verdade. Sabe por quê? Bem simples para você entender. Jesus mandou batizar em nome do Pai, uma pessoa? Sim, claro. Em nome do Filho, é uma pessoa? É, sim. E em nome do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma coisa? É um objeto? É uma energia? Coisa nenhuma. É porque ele expressa, e o Senhor Jesus expressa a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não iria mandar batizar em nome do Pai, uma pessoa, em nome do Filho, outra pessoa, e do Espírito Santo, uma coisa. Não tem o menor cabimento. Mas vamos adentrar um pouco agora a respeito da divindade do Espírito Santo, que eu já falei aqui no programa anterior, no primeiro ou segundo programa, e agora nós vamos repassar o que nós aprendemos. Por exemplo, o argumento checkmate, argumento matador, para desmascarar as seitas. E essa doutrina antibíblica de que o Espírito Santo é uma coisa. Em Atos, capítulo 5, versículo 3. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí no versículo seguinte, continua Pedro: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, por esta palavra, a palavra de Deus, através de Pedro, está dizendo: tanto faz mentir ao Espírito Santo quanto mentir a Deus. Está aqui, está escrito. Isso aqui está nas versões adulteradas, nas traduções adulteradas, fajutas, que as seitas fizeram para poder adequar suas crenças à palavra de Deus, quando é completamente o contrário. Nós devemos adequar nossas crenças à palavra de Deus e não adequar a palavra de Deus às nossas crenças. Retificando o que eu disse anteriormente, eles fazem isso, adulteram a palavra de Deus para modificar e testemunhar as suas convicções, ou seja, muda a palavra para poder, com essa mudança, essa alteração, dizer: a minha doutrina é a correta, nós somos o canal de Deus, nós somos canal de Jeová. Não é assim. Nós devemos ler a palavra sem modificação e seguir exatamente o que está na palavra do Senhor. Então, em Atos 5, versículo 3 e 4, está o argumento matador. Tanto faz mentir ao Espírito Santo quanto mentir a Deus. E se o Espírito Santo fosse uma coisa, um objeto, uma energia, como é que poderia Pedro dizer que Ananias estaria mentindo a uma energia? O Espírito Santo é Deus, é pessoa e tem personalidade. Ouça bem,
Ele é dotado de personalidade, porque ele possui os elementos de existência pessoal. A personalidade existe quando há combinação de inteligência, vontade, autoconsciência e autodeterminação. Tudo isso existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele cria, ele dá vida, ele nomeia, ele comissiona. Ele comissiona ministros, ele falou através dos profetas, ele reprova, consola, convence do pecado, nos ajuda nas fraquezas, ensina, guia, santifica, habita com os santos, sonda tudo e pode ser entristecido. Efésios 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma energia não pode ficar triste. Só uma pessoa pode ficar triste. E ele é chamado de Senhor, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, são chamados de Senhor. Segundo aos Coríntios 3, versículo 18. Ele é eterno, estou falando do Espírito Santo. Hebreus 9, 14. Fala de Espírito eterno. Quando se fala em eternidade com relação a divindade, está dizendo, não teve começo nem terá fim. Ele é onipresente. Salmo 139, versículo de 7 a 10. Onde se lê: para onde me irei do teu Espírito Santo? Onde estiver, ele está lá. Onipotente, Lucas capítulo 1, versículo 35. Onisciente, conhece todas as coisas. 1 aos Coríntios 2, versículo 10. O Espírito penetra todas as coisas. Glórias sejam dadas ao Senhor. E o Espírito realiza trabalho que seria exclusivo de Jeová. Ele transforma o homem pecador em uma nova criatura, obra do Espírito Santo. E quem não acredita no Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo, quem entristece o Espírito Santo, não pode ser morada do Espírito Santo e não pode se convencer do pecado. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E foi ele que levantou Cristo da morte. Ele que ressuscitou. Agora uma nota aí, que eu me lembrei agora. Jesus disse: derribai este templo e eu levantarei ao terceiro dia. Ele não falou que seria o Espírito. Ele não falou que seria o Pai. Ele que tem vida em si mesmo, ele disse: eu ressuscitarei. Porque os três são um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Pastor, onde está escrito isso? João, capítulo 10, versículo 30. E também está escrito que quem levantou Jesus, quem ressuscitou Jesus, foi Deus. E está escrito que quem ressuscitou, deu vida a Jesus, foi o Espírito Santo. Porque os três são um. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tanto faz dizer Espírito, como Deus, como Filho, todos ressuscitam mortos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Programa A Hora da Verdade, apoio Igreja Assembleia de Deus, Palavra da Verdade. Mas vamos à frente. 1 aos Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mais uma penada, mais uma cajadada, mais um argumento matador para essa doutrina fajuta que diz que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é apenas uma coisa. Diz aqui: não sabeis que sois santuário de Deus, ou seja, Deus habita em nós. E logo em seguida ele diz: e que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo habita em vós. Mais uma vez, tanto faz ser habitação de Deus, quanto a habitação do Filho, quanto a habitação do Espírito Santo, porque os três são um. Está dizendo aqui, é bíblico.
Está dizendo aqui, não vamos comer pela mão dos outros. Você vê o seu guru, o seu líder, dizer uma coisa, você vai acreditar porque você não o conhece, mas aqui está, a hora da verdade para esclarecer os fatos, à luz da Bíblia. Por isso eu peço, gravem, anotem, estudem. A Bíblia diz, no primeiro salmo, ele diz, medite na palavra de Deus. Medite, você que tem que meditar. É no imperativo o verbo. Você medite. Medite nas coisas divinas, leia, peça o apoio, a ajuda, a intercessão do Espírito Santo. Aí você vai entender. Porque, olha bem, um cego guiando outro cego, qual é o destino? Os dois vão cair no abismo. Nós estamos trazendo esta palavra porque nós amamos você. Você que já está começando, ou já está no meio, ou pensa em receber estudos bíblicos em casa de qualquer pessoa, sem examinar se vem em nome do Espírito Santo, se vem em nome do Senhor Jesus. Cuidado, porque está em jogo a sua salvação. Olha aqui, o Espírito Santo fala, está em Atos 8, 29 e em outras partes do livro de Atos. Disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha, no caso da conversão do eunuco. Em Atos 13, versículo 2, diz, e servindo eles, os profetas e mestres, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Glórias sejam dadas ao Senhor. E Jesus diz, João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos ver mais uma parte só a respeito da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou os apóstolos a se lembrarem das palavras de Jesus. Uma energia, uma força ativa, não poderia fazer isso. Está em João 14, 26. É por isso que as Escrituras são de origem divina. Porque os apóstolos, os discípulos jamais iriam se lembrar de tudo quanto Jesus falou, de tudo quanto Jesus ensinou. Então houve essa interferência sobrenatural do Espírito Santo para que eles pudessem se lembrar. Está dito aqui pelo Senhor Jesus. Eu sinto uma santa ignorância quando eu vejo contradizentes e até irmãos da igreja dizerem que não acreditam muito na Bíblia porque foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. E aqui está a prova. Jesus disse, o Espírito Santo que será enviado, que meu Pai enviará, que Ele enviará, Ele fará lembrar vocês de tudo quanto eu tenho dito e ensinado. Glórias sejam dadas ao Senhor. O Espírito Santo convence do pecado. E aí nós temos a explanação, ainda em resumo, dessa doutrina que fala que o Espírito Santo é igual ao Pai, igual ao Filho em substância e possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. Agora vamos ver com relação ao Filho. Que tal? O Filho é Deus ou não é Deus? Começamos por um versículo inquestionável, que é do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 e 2 e 14. Vamos ver lá. Diz assim a palavra de Deus, sem usar traduções adulteradas, sem usar traduções fajutas. E eu vou dizer por quê. Olha aqui. No princípio, vejam que no livro de Gênesis começa com esta mesma expressão, no princípio, que quer dizer antes de todas as coisas criadas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Existe alguma parte na Bíblia
em que haja uma colocação, uma declaração mais inquestionável da divindade de Jesus, da divindade do Filho. Agora veja o que diz no versículo 14. E o Verbo, ou seja, o Verbo que era Deus, que é Deus, se fez homem e habitou entre nós. Agora, o que é que os contradizentes, as seitas, ensinam a respeito dessa inerrante passagem bíblica? Eles escrevem o seguinte: no princípio era o Verbo, verbo com letra maiúscula, que o verbo exatamente está falando a respeito do Logos, do Filho, da Palavra de Deus, porque Jesus é considerado a Palavra de Deus. Então eles colocam, no princípio era o Verbo, tudo bem. E o Verbo estava com Deus, tudo bem. E o Verbo era, aí ele coloca, entre colchetes, a palavra e coloca Deus com letra minúscula. Ele diz, o Verbo era um Deus. E continua o verbo com letra maiúscula, e cai numa grande, aberrante contradição, e vergonhosa contradição, porque se eles colocam que o verbo era Deus, aí depois coloca Deus com letra maiúscula, e coloca um artigo indefinido que não existe no original, e por isso colocaram entre colchetes. E quando nós colocamos entre colchetes uma palavra, um termo, uma declaração, é porque não representa aquilo que está no original. É uma declaração nossa. Está aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, antes de todas as coisas criadas, o Filho já existia. Ele não é uma criação de Deus, não é uma criação de Jeová. Nós não podemos querer inventar doutrinas. Nós não podemos alterar, adulterar a Bíblia Sagrada. Porque o fim, para quem faz isso, é um fim trágico. Então, o Verbo era Deus. E eles colocam Deus com letra minúscula e deixam o Verbo com letra maiúscula. É uma incoerência realmente muito grande. E aqui diz que esse Verbo que era Deus se fez carne. Quem se fez carne foi o Senhor Jesus. Mas nós temos outras tantas passagens bíblicas que falam da divindade do Senhor Jesus. Por exemplo, nós não podemos entender a divindade do Senhor Jesus primeiro, sem ler a Bíblia em profundidade e meditar. Segundo, nós precisamos entender que Jesus, ele encarnado, ele tinha duas naturezas, uma divina e uma humana. A natureza humana, ele bem se expressou quando ele se intitulou como o Filho do Homem. Várias vezes ele falou sobre o Filho do Homem. Então, ele queria dizer, não, eu vim para ser homem, eu sou homem, porque eu me fiz homem no ventre de uma virgem. Ele sofreu, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele chorou, e ele pagou o preço como um homem, mas um homem sem pecado. A grande diferença, por isso ele pôde pagar o preço da nossa redenção e da nossa remissão. Pois bem, e o Filho de Deus, ele aceitou essa designação, como está aqui em Mateus 16:16. Vamos ver aqui no contexto. As seitas usam um texto sem examinar o contexto. Não apresentam dezenas de passagens bíblicas que confirmam que o Verbo é Deus, que o Filho é Deus. Eles escondem. E o pobre seguidor, estudante da Bíblia e não da Palavra de Deus, estudante da Bíblia, sem entrar no contexto, come, e porque come pela mão dos outros. Então não apresentam, por exemplo, isto aqui, 16:16. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Jesus respondeu, não retrucou, ele respondeu, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Como é que Jesus soube que aquilo não foram palavras ditas da consciência, do conhecimento do apóstolo? Porque ele sabia todas as coisas. Ele usou aqui o atributo divino. Algumas vezes Jesus usava seu atributo divino, sua prerrogativa divina. Pois bem, e ele diz então que a revelação veio do próprio Pai. A revelação veio do próprio Deus. E nós sabemos que os judeus, eles entendiam que o título, o Filho de Deus, representava ser igual a Deus. É por isso que esse atributo, esse título, foi bem colocado, porque foi uma água fria nas heresias daquela época. E diz assim, ó, João 5,18. Vamos lá, se realmente é isso que está escrito. Como eles entendiam o título, o Filho de Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, vírgula, fazendo-se igual a Deus. Entenderam agora? Filho não gerado. Nós já vimos no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 14, que ele não foi gerado porque, no princípio, antes de todas as coisas criadas, ele já existia. E aqui ele está batendo forte no pensamento judaico, em que ele diz, sou o Filho de Deus. Dizendo-se o Filho de Deus e não um Filho de Deus, ele estava dizendo, eu sou igual ao Pai, e ele já tinha dito isso. Em João 10,30, ele, eu e o Pai somos um. Mas Jesus responde, dizendo, tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. A Bíblia diz isso. O Filho cria, o Pai cria, o Espírito Santo cria. São criadores. Então vocês entenderam o que está por detrás desta palavra, o Filho de Deus, porque quando as seitas visitarem você e que mostrarem isso, olha, o próprio Jesus aceitou que é o Filho de Deus, então ele não pode ser igual a Deus. Então, isso é uma compreensão errônea contra a Bíblia. E Jesus diz mais o seguinte, João 5,23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Tanto faz honrar o Filho como honrar o Pai. E em sequência ele diz que o Filho tem vida em si mesmo. E falar em vida em si mesmo, nós devemos meditar na declaração do Senhor Jesus, que está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí há algumas observações. Quando ele diz eu sou a vida, ele não está dizendo, ele está dizendo que não foi gerado. Ele tem vida em si mesmo, ele está dizendo que é eterno. Ele está falando da sua eternidade. Quando ele diz eu sou o caminho, é o único caminho. Olha o artigo definido, faz muita diferença. É por isso que lá em João, capítulo 1, versículo 1 e 2, as seitas colocam, e o verbo era um Deus. E nós sabemos que no original está, o verbo era Deus, diretamente. E ele diz que é a verdade, falando que a verdade absoluta, não é uma verdade, não é um Deus menor. Ademais, nós devemos ver o que está em Isaías 9, versículo 6. As seitas jamais apresentam esse versículo. Jamais! Não esperem que as seitas te apresentem Isaías 9, 6, escrito 700 anos antes de Cristo, uma profecia sobre o Senhor, que fala claramente, diretamente, sobre a divindade de Jesus Cristo. Olha aqui,
Vamos ver o que diz nesta passagem inequívoca da divindade do Senhor Jesus, profetizada 700 anos antes. Isaías 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh, peraí. Deus Poderoso. E nas versões fajutas e adulteradas deles está assim, do jeito que está aqui, mais. Não diz Deus Forte, mas diz Deus Poderoso. Aí pronto. Aí é a última pá de cal. Aí é o argumento matador para começar. A profecia já diz que ele é o Deus poderoso, que iria se revelar mais tarde, que iria nascer ainda, mas a profecia já diz como ele já tivesse nascido. Um filho se nos deu. Então vocês estão vendo aí a Trindade sendo expressa na Bíblia Sagrada através da revelação inquestionável da deidade do Filho e a deidade do Espírito Santo. Mas vamos ver outras passagens. 1 João 5, versículo 20. Estou demorando um pouco para que vocês possam achar, procurar, meditar. Glórias sejam dadas ao Senhor. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Olha aqui, o Filho de Deus. Ou seja, o próprio Deus, como nós vimos lá no Evangelho segundo São João. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Nós estamos em Cristo Jesus, que é o verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui está dizendo que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas vamos prosseguir. João 14, versículo 9. Quando Filipe falou para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. O Mestre só fala no Pai, e não nos mostra o Pai. O que foi que ele disse? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e ainda me pergunta, mostre meu Pai. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ele estava dizendo e declarando que ele era a imagem visível do Deus invisível. Até porque em Colossenses 2, versículo 9, está declarado, escrito, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glórias sejam dadas ao Senhor. Isso aqui são declarações explícitas, diretas, inquestionáveis da divindade do Senhor Jesus. Agora vamos ver Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Essa aqui é também um argumento matador, para colocar por terra as doutrinas heréticas das seitas. Diz aqui, falando o Senhor Jesus, ressurreto, através da visão apocalíptica que está na Bíblia Sagrada, que foi dada ao apóstolo João. Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Está aqui. Só a divindade possui o atributo da onipotência. Está declarado aqui. Essa declaração é do escritor de Apocalipse. Vou repetir. Diz o Senhor Jesus, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Declarações aqui inspiradas. Vocês viram que o Espírito Santo foi uma revelação divina. Ele está dizendo que este que está falando é o Todo-Poderoso. Agora vamos ver Filipenses 2, versículos 6, 7 e 8. Essa é importante. Vocês prestem muita atenção. O que você vai ouvir agora. Colossenses 2,
6, 7, 8, versículo 6, falando a respeito do Senhor Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então, meus amados, nós devemos compreender o seguinte: quando ele diz sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, em forma de Deus, quer dizer ser Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Todos nós compreendemos que forma de servo é ser servo, ele foi servo. É por isso que ele era obediente até a morte ao Pai. Ele foi servo. Mas ele desceu da sua divindade e aniquilou-se a si mesmo, porque ele não podia humilhar-se a outra divindade, nem ao Pai, nem ao Filho, mas a si mesmo ele aniquilou-se. Ele se despojou das suas prerrogativas divinas. É o que está dizendo aqui. Se despojou das suas prerrogativas divinas para enfrentar a cruz. Porém, sem pecado. O homem sem pecado, o homem Deus e o Deus homem. Aí por quê? É por isso que nós podemos responder às seitas o seguinte, João 14, 28, ele diz: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Pronto. Aí as seitas pegam isso aí, tá vendo? Você está servindo a um Deus, idolatrando esse Jesus, um outro Deus, e ele é pequeno, ele é menor, ele é um Deus menor, ele é um filho de Deus e não um filho de Deus, embora na Bíblia esteja dizendo que ele é o filho de Deus e não um filho de Deus, e dizendo que ele salva, ele perdoa, e só pode perdoar quem é Deus, quem é Jeová, e só pode salvar quem é Jeová. Ele disse ao ladrão na cruz, Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso. Garantiu o céu para aquele ladrão. Só pode fazer isso quem tem as prerrogativas divinas. Ele usou ali dos seus atributos divinos. Disse, hoje estarás comigo no paraíso, porque ele sondou o coração. Ele soube, ele viu, ele entendeu, ele sentiu que o ladrão havia se arrependido. E se confessou um pecador. Por isso, meus amados, então quando ele diz, o Pai é maior do que eu, ele estava na condição de servo. Com relação ao Pai, ele se fez homem, na condição de filho do homem, na condição de servo de Deus. Ele disse naquele instante, o Pai é maior do que eu. Então está aí, você aprendendo a responder aos contradizentes, aos inimigos da cruz de Cristo. Agora, nós temos declarações bíblicas que são implícitas, que são indiretas, mas falam da divindade do Senhor Jesus. Mateus 18, 20. Vamos ver, vá anotando aí, porque é muita coisa. Mateus 18, 20 diz o seguinte. Mateus, eu gosto de ler aqui diretamente na Bíblia Sagrada, para não haver problema. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Declaração do Senhor Jesus. Não é declaração de homem nem do escritor. Ele diz. E isso que quer dizer, pastor? Ele está dizendo que é onipresente. Se estiverem 2 reunidos lá na África e no mesmo instante estiverem 2 ou mais reunidos aqui no Brasil, Jesus está lá, está aqui no mesmo instante. E onipresença é atributo exclusivo da divindade. E ele diz também em João 14, versículo 3, que eis que estarei convosco. Aliás, Mateus 28, 19, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Por quê? Porque onde está o Espírito, está o Filho. Onde está o Filho, está o Pai. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos ver mais o seguinte. Mateus 4, versículo 10. Naquele momento em que Jesus diz a Satanás, afasta-te de mim. Ele expulsou Satanás e disse, somente a Deus adorarás
e só a Ele servirás. Pois bem, mas Jesus aceitou a adoração. Em várias partes da Bíblia, Jesus aceita que pessoas se prostrem diante dele, se ajoelhem e o adorem. Em várias partes. Mas como é que pode? Ele disse somente a Deus e ele recebe a adoração. Porque ele estava colocando aí, dizendo que ele também era divino. Era o Filho de Deus. Ele é Deus. Porque Jesus não era mentiroso nem para fazer confusão. Se ele declara que somente a Deus adorarás e ele recebe a adoração, ele seria um hipócrita, um leviano. Mas, sabe o que fazem as seitas? Na sua tradução fajuta, fala o seguinte: todas as vezes que fala fulano adorou Jesus, os anjos de Deus o adorem, alguém se prostrou, eles colocam o seguinte: prestou homenagem. Embora o verbo adorar seja o mesmo para Deus, para o Pai e para o Filho. Mas eles fazem essa sutil modificação para enganar os trouxas, os que não entendem da palavra do Senhor. Várias oportunidades ele foi adorado. João 8,58 diz o seguinte: outra declaração do próprio Jesus, da sua divindade. Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou a mesma expressão, a mesma frase, o mesmo nome, usado por Jeová. Está lá em Êxodo 3, versículo 14. Vamos ver. Em que o Senhor Jeová usa essa expressão. E o que quer dizer eu sou? Eu sou fala de eternidade. Eu não serei, eu não sou, eu não fui, mas eu sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a voz. Ele usa o mesmo termo, falando da sua eternidade. Pois bem, o que poderíamos dizer? Aqui nós estamos falando de declarações, passagens bíblicas implícitas, em que está implícita a divindade do Senhor Jesus Cristo. E nós poderíamos continuar aqui falando a manhã toda a respeito da divindade do Filho, a respeito da divindade do Senhor Jesus. Nós servimos e nós adoramos um Deus vivo, aquele que ressuscitou e vive para todo sempre. Não um Deus menor, um Deus fajuto, não. E vocês viram, prova bíblica, prova que está na palavra de Deus, declarações próprias do Senhor Jesus. E teríamos muito mais a respeito desse assunto. Mas não vou roubar muito mais o tempo, vocês procurem a Bíblia. Vocês podem pesquisar no site palavradaverdade.com. Nós temos mais de 600 vídeos, nós temos mais de 1000 estudos, não só meus, aliás, 1800 artigos, não só meus, mas de outros. E muitos desses falam a respeito da Trindade, a respeito da divindade do Senhor Jesus. Eu quero deixar